Deixa eu ver aqui uma dúvida. O registro pode ser realizado direto em tablet, em um sistema LIMS, por exemplo? É somente citar em procedimento? Sim. Então, os sistemas, né, informatizados, eles podem sim ser o seu registro, a sua evidência de um determinado dado. A gente só tem que tomar o cuidado de você garantir, lembra do nosso requisito 711? Gestão da informação, controle de dados, se a gente está tendo toda a rastreabilidade dessas informações. Porque aí dentro de controle de registros técnicos, as regrinhas continuam valendo para sistema informatizado, tá? Beleza? E o uso de LIMS está cada vez maior nos laboratórios. Eu só falo que, toma cuidado, porque os sistemas LIMS, eles não vêm pronto, né? Ele é construído para o seu laboratório, ele tem um layout, né? Uma estrutura, mas ele não vem abastecido, né? Cada laboratório abastece ali com a sua necessidade, as suas atividades de laboratório, enfim. Oi, seu Aparecido, tudo bem? Tiago, bem-vindo. Ale, bem-vindo. José, tudo bem? Bom, então dentro do documento de gestão, né, da parte de controle de documentos, nós temos essa questão da aprovação, que é muito importante. Nós temos a análise crítica periódica, que todos os documentos precisam passar, tá? Todo o cuidado com a identificação única dos documentos, então eles devem ser identificados univocamente. Então, eles vão receber um código, uma classificação, né? De uma forma que que a gente saiba que você está falando exatamente daquele procedimento, né? Que fala sobre aquele assunto e tudo mais, tá? Outro ponto muito importante. Todos os documentos, eles precisam estar disponíveis nas áreas onde eles serão utilizados. Então precisa ser tudo impresso? Não necessariamente. Ele precisa estar disponível e pode ser em modo digital, não tem problema, tá? Garantindo todos os controles de acesso, que você não tenha problema de alterar algum documento, né? Sem querer, por exemplo, tá? Cuidando disso, disponível em todos os pontos que eles serão usados. Tudo bem? Outra coisa muito importante em documentos, a gente trabalhar com toda a parte de apresentação deles, né? A apresentação da situação que eles se encontram. Então, alteração, situação atual, trazendo para uma linguagem de laboratório, qual é a revisão que ele está, a partir de quando essa revisão está válida, né? Então, é uma forma da gente identificar os documentos que estão ali vigentes, qual a situação atual deles, tá? E conseguir sempre fazer um histórico de como que foi as alterações ali, pelo menos as últimas, né? E outro cuidado que a gente tem que ter é com a parte de documentos obsoletos. Oi, Gra, tudo bem? Então, como que a gente garante a não utilização de documentos obsoletos? É por isso que a gente não tem mais aqui na norma o que a gente chamava de lista mestra de documentos. E muitos laboratórios mantiveram. Que ela nada mais é do que um mapa, né? Aonde eu tenho os meus documentos distribuídos. Porque se eu fizer uma alteração e eu precisar substituir pela revisão mais nova, eu preciso saber onde está. Então, a nossa lista mestra, que não é mais uma obrigatoriedade aqui na 17, mas que nos ajuda muito no controle de documentos, ela nada mais é do que um mapa para nós. Para falar, em tal seção nós temos 2 cópias controladas desse documento. Em tal seção nós temos uma cópia controlada desse outro documento. Porque na hora que a gente está fazendo análise crítica, a gente sabe aonde a gente vai fazer essa substituição, né? Então, eu preciso lá recolher a versão antiga, substituir pela nova e fazer toda a apresentação, o treinamento, se for necessário, para o pessoal ali daquele setor ter conhecimento. Tudo bem? Beleza? A gente tem o controle de registro. Então, isso tudo que eu falei é a parte de controle de documentos. Nós temos também o controle de registro,
que está associado, né? Nós temos dentro do sistema de gestão esse requisito maior que fala de controle de registro, e aí é qualquer registro. E nós temos também lá dentro de processo o 7.5 que traz registros técnicos, com algumas particularidades a mais quando a gente fala desse tipo de documento, tá? E basicamente, cuidar de todos os nossos registros é extremamente importante, a parte de legível. Então, se a gente trabalhar com registros físicos que o pessoal vai escrever, a gente tem que cuidar deles serem legíveis. Porque basicamente, gente, todo o processo de rastreável, né? Que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, todas as informações para a gente poder reproduzir uma determinada atividade vai estar nos registros, que é o que a gente também chama de evidência objetiva. Então, basicamente, num processo de auditoria, a gente pede muito registro para entender como foi feito, quando foi feito, quem fez, qual o resultado que obteve, como que foi a verificação e assim por diante, tá? De uma forma que possibilite sempre reproduzir determinada atividade o mais próximo das condições originais, beleza? Basicamente é isso de registro, tá? Na parte de ações para abordar riscos e oportunidades, eu vou convidar vocês para assistir a nossa live que fala só sobre isso, e ela tá assim, uma gracinha, modesta parte, tá? Mas de uma forma geral, a gente não tem mais o requisito de ação preventiva. Nós temos agora a parte de ações para abordar riscos e oportunidades. Geral, porque depois vocês vão lá e assistem, depois vocês me contam o que vocês acharam da live. A gente precisa ir monitorando, né, identificando e monitorando todos os riscos associados no laboratório para a gente se antecipar nas tomadas de ações. Então, eu até brinco com alguns clientes, parceiros nossos, que a gente fala, vamos controlar a ansiedade, porque colocar no papel, né, colocar num registro, tudo que pode dar errado. Então, às vezes dá um certo desconforto, né? Você colocar no papel, nossa, isso pode acontecer, aí dói. Aí, isso também pode acontecer e dói. E conforme a gente vai fazendo essas identificações, a gente vai vendo que nós temos hoje, né? Porque geralmente quando a gente identifica um risco, ou é porque você tem muito medo que ele aconteça, ou porque alguma vez ele já aconteceu, né? E aí, nesses dois cenários, a gente vai entendendo o que é feito hoje para que ele não aconteça, ou se acontecer, o que você vai fazer, né? Então, a gente vai fazendo e o processo ele é dinâmico. Não é um processo estático que a gente para uma vez por ano para olhar. E esse é o grande desafio desse monitoramento de riscos e oportunidades, tá? Então, dá uma olhadinha lá na live que fala só sobre abordagem de riscos e depois a gente conversa mais. Tudo bem? Tudo certinho até aqui? Ótimo! E aí, nós temos um outro subrequisito dentro do sistema de gestão que é melhoria, né? Muitas vezes, o que eu mais escuto até nos laboratórios é o pessoal falar: a gente fez isso, fez aquilo, mas a gente não registrou. E aí fica um pouquinho difícil da gente verificar, né, o que foi feito. Lembra que o que foi feito está em registro. E aí você consegue demonstrar o seu sistema de gestão. E aí o que acontece? Dentro da melhoria, encaixou o que a norma traz como retroalimentação. A gente escutar o nosso cliente, seja um cliente interno ou seja um cliente externo, é muito importante para a gente conseguir fazer uma autocrítica de como que está a nossa prestação de serviço, né? Como que está o nosso atendimento, como que está a nossa execução,
né? E aí possibilitar, quando a gente recebe, né, também chamado de pesquisa de satisfação, né, a retroalimentação de cliente, a gente recebe esse feedback de como é que foi. E um desafio desse assunto é a gente falar a linguagem do nosso cliente, né? Que muitas vezes a gente pega e tem aquela pesquisa de satisfação gigante que o cliente tem que preencher lá 30 perguntas e tudo mais. E aí, às vezes você não tem resposta. E aí a gente simplesmente recebe nos processos de auditoria interna. Ai, Tati, meu cliente não respondeu. Eles não respondem pesquisa de satisfação. E aí também cabe o nosso desafio. Será que a nossa pesquisa de satisfação, a nossa forma de receber o feedback do cliente, está alinhado com o tipo de cliente que eu tenho? Não necessariamente eu preciso ter um único tipo de canal para ter essa retroalimentação. Eu posso ter mais do que um se eu tiver tipos de clientes diferentes. Mas o importante é a gente estar sempre puxando a autorresponsabilidade para pensar se o que você tem de ferramenta hoje atende, né? Ou se pode ser melhorado. Porque é difícil a gente conseguir uma retroalimentação de cliente se a gente não se colocar ali no lugar dele, né? Oi, paiê, tudo bem? Então, quando a gente fala dessa parte de melhoria, a gente tem que estar sempre preocupado que essa informação, esse feedback, essa retroalimentação, ela é muito importante para a gente continuar mantendo o nosso sistema e melhorando a cada dia, tá? Bom, aí temos um outro assunto, um tanto quanto polêmico, né? Porque ele dá um pouco de trabalho, que é ações corretivas. Gente, toda vez que a gente tiver uma não conformidade, a gente precisa reagir a essa não conformidade e trazer quais as ações que vão ser feitas. Por quê? Quando eu tenho uma não conformidade, o problema já aconteceu. Eu já estou com um problema para ser corrigido, né? E um problema para ser corrigido, eu preciso entender a causa dele, e aí a gente tem várias ferramentas para isso, mas é muito importante a gente compreender o que levou a aquele problema acontecer, para que aí a gente proponha ações que realmente vão direcionar para essa causa, para que o problema não se repita. Então, a ideia é a gente corrigir esse problema que foi apontado e que as nossas ações propostas vêm de encontro com a causa real, a causa principal. Não necessariamente você tem uma causa só, né? Às vezes você trata pequenas causas e o problema ainda continua, né, acontecendo, porque a causa principal não foi trabalhada, não foi corrigida. E aí a gente começa a pensar um pouquinho, né, trabalhar um pouquinho em cima das ações para não recorrência desse problema, desta não conformidade. Por isso que quando a gente está num processo de auditoria, e o processo de auditoria é amostral, e a gente encontra uma não conformidade, a gente evidencia o que aconteceu para gerar aquela não conformidade. A ação corretiva, ela vem em cima desse ponto, desta situação. Mas é muito importante, e a gente sempre coloca, olha ao redor, para ver se você não está tendo esse problema de uma forma sistemática. Porque a gente está vendo esse aqui, nesse momento. Mas olha ao redor. E aí, quando você para pensar na causa, pode ser sim que você automaticamente já identifique que esse mesmo problema pode estar acontecendo numa situação B, C, D, e aí você propõe uma ação para que isso não aconteça novamente. E aí, alguns cuidados que a gente tem que ter. Quando a gente está fazendo esse processo de tratativa, é muito importante que a gente implemente as ações. Lembra do conceito? Então, implantar a gente constrói, existe. Implementar é fazer ele continuar, rodar, funcionar
né? Então, é muito importante a gente implementar, fazer as ações acontecer. A gente propõe ela no papel e depois vai buscando para ver ela funcionar literalmente. Então, eu mudei isso, treinei, preciso ver se está funcionando, né? E aí a gente entra com a parte de avaliação da eficácia, saber se aquela ação que você propôs tá sendo efetiva, né? Eficiente ali, né? Caso contrário, vou ter que propor outra ação. E aí, vida que segue, a gente vai tratando e vai melhorando essas questões. E o que veio de novo, né, dentro das ações corretivas, é quando a gente está tratando uma não conformidade com ações corretivas, eu ter o cuidado de atualizar riscos e oportunidades. Então, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o processo, né, de abordagem de riscos e oportunidades não é estático, é um processo dinâmico, porque a cada não conformidade que você tiver, a cada trabalho não conforme, a cada ação corretiva que você propor, a gente precisa atualizar esses riscos. Por quê? A gente pode ter previsto esses riscos e ele aconteceu de novo. Então, se a sua probabilidade de ocorrência era baixa, ela pode ter aumentado, porque aconteceu uma vez, dali um mês aconteceu de novo, por exemplo, né? Ou é algo que você nunca tinha previsto, não tinha identificado isso, e aconteceu. Se aconteceu, gerou uma não conformidade, então ele pode acontecer de novo. E aí ele entra na nossa matriz, porque pode ser necessário a gente incluir controles, incluir ações periódicas para minimizar a probabilidade de ocorrência dele. E aí a gente vai trabalhando nesse sistema dinâmico de abordagem de riscos e oportunidades. Tudo bem? Beleza? Fez sentido? Eu gosto bastante de ações corretivas, né? Gosto mais de risco, que a gente se antecipa. Mas se tem um problema, tem outra solução não, é só corrigir mesmo, né? Então a gente corrige, aprende, fica melhor, vai para a próxima, né? Tenha medo de não conformidade não, na conformidade a gente vai ajustando, vai arrumando, tá? E os dois últimos requisitos, né, sub-requisitos que a gente tem aí dentro do sistema de gestão para trabalhar, é a parte de auditoria interna. Então, no final do ano é sempre uma loucura de auditoria interna, né? Eu tenho mais 3 até o final do ano, desse ano todo desafiador. É muito comum o pessoal deixar mais para o final do ano fazer essas auditorias. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês é que essas auditorias, sim, elas têm que ser intervalos planejados, né? Cada laboratório define uma programação de auditoria, tá? Para atender a norma e estipular, né, a parte de frequência, método, quem que vai ser responsável, qual que vai ser os requisitos que vão ser avaliados agora, fazer um escopo significativo para ser auditado, né? Aqui na TESEF a gente tem alguns clientes que a gente já acompanha, né, há um tempo, nos processos de auditoria, e a gente tem todo o cuidado com a programação para estar sempre avaliando na maior completeza, na maior representatividade. E uma coisa que eu sempre falo nos processos de auditoria é que às vezes gera uma tensão. E aqui a gente está falando de auditoria interna, né? E eu encaro a auditoria interna e falo para os meus clientes encararem da mesma forma como uma oportunidade, né? Por quê? Quando a gente está passando por uma auditoria interna, a gente está parando um pouquinho, né, a bola, claro que está rodando ali a rotina e tudo mais, só que a gente para a bola para demonstrar o que a gente faz, o que a gente tem. Opa! Então, para demonstrar o que a gente faz, o que a gente tem, né, no laboratório para um outro profissional que vai olhar com outros olhos, com um olho imparcial, não ali viciado na sua rotina. Então, é uma troca, né? Então, por isso que eu falo que é uma oportunidade de se autoavaliar e estar sendo avaliado para melhorar, né? Então, se vierem não conformidades, vamos tratar e tá tudo bem, vida que segue. Se a gente também tem oportunidade de melhorias, vamos olhar com carinho e vamos trabalhar em cima
desses indicados, né? Dessas pontuações aí, pra gente poder ficar cada vez melhor, tá? E pra gente fechar o nosso bate-papo, que já tá dando, né, o meu tempo aqui, pra gente fechar o nosso bate-papo, a gente tem o fechado para balanço, análise crítica pela gerência, que é um momento que nós paramos para poder entender como foi o nosso período. Então, é recomendado que ela seja feita anual, né, de tal a tal data, para que você possa entender como que foi a sua forma de trabalho, como que foi a sua, que eu digo, do laboratório, né? E aí nós temos uma pauta pré-definida ali na norma que nos auxilia às discussões. E muito importante, em análise crítica de gerência, a gente tem uma etapa de apresentação. Então, nós vamos apresentar sobre esse assunto, como foi para o nosso laboratório nesse período. Então, a gente apresenta os indicadores, apresenta as métricas, apresenta os comentários, apresenta os relatórios. É muito comum a gente usar a apresentação mesmo, tá? Então, a gente traz as informações, apresenta as informações sobre aqueles assuntos. E no final, a gente tem as proposições, as saídas. Com essa informação, com esse cenário, nós vamos continuar jogando da mesma forma? Porque lembra que aqui, na TZF mesmo, a gente já tem um lema. Tá fazendo da mesma forma, vai obter os mesmos resultados. Então, é a hora de parar para ver. Trabalhando desta forma, nós chegamos com essas apresentações. Tá bom? Tá ruim? Tá legal? Não está? Vamos manter assim? Ou não? Vamos jogar diferente. Vamos trabalhar com essa readequação, com essa, vamos buscar esse recurso, assim, assim. Então, é um fechado para balanço, para entender como foi o seu período no laboratório, que são as entradas, as apresentações, e as saídas, que são as nossas proposições. O que vamos fazer igual ou diferente para o próximo período que a gente vai entrar. Um planejamento mais focado em execução, tá? Então, é muito importante ter responsável, ter prazo, para você correr atrás dessas propostas. Tudo bem? Gente, era isso. Não é maravilhosa essa norma? Ah, eu sou apaixonada, né? Quanto mais eu falo dela, mais eu gosto. E eu espero ter passado todo esse meu entusiasmo com a 17025, porque verdadeiramente eu acredito nela, eu acredito no funcionamento dela. Ela é desafiadora, ela é interpretativa, né? E a gente sempre tem o que aprender e a troca é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo durante essas 4 semaninhas, falando de 17025, de cada um dos requisitos maiores aí. Todas as lives vão estar disponíveis lá no nosso canal do TZF Play, então eu convido vocês a acessarem para rever, compartilhar com quem vocês gostariam de levar mais conhecimento aí da 17, e continuo aberta aqui para quem quiser fazer solicitação, sugerir algum tema novo, tá? E a gente já tá programando algumas coisas para vocês no próximo mês, beleza? Gente, muito obrigada pela atenção, uma boa noite para vocês, fiquem bem e a gente se vê na próxima. Tchau, bom descanso!